Hoje eu tô aqui nesse vídeo bem despretensioso para gravar para você, pra gente bater um papo, de um lugar de não tanto ensinamento teórico, mas de prático e experimental por aqui. E hoje eu queria conversar com você um pouquinho sobre a nossa dificuldade de se encaixar quando a gente muda, né, principalmente o nosso despertar do feminino contemporâneo. Bora conversar sobre isso. Bom, hoje eu queria contar um pouquinho para vocês como é que foi o meu começo do despertar desse feminino e desse desenvolvimento do feminino contemporâneo dentro da minha vida. Se você não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vinda. Esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, e se não for também, seja super bem-vinda. Meu nome é Lívia Formaggio, eu sou guardiã do feminino, sou terapeuta, fisioterapeuta, eu trabalho com desenvolvimento feminino através do poder pessoal. E eu tenho uma plataforma maravilhosa que é a Rise Routine, junto com a minha sócia, a Agatha, onde a gente guia mulheres através da nossa experiência, do nosso conhecimento científico, para alcançar o poder pessoal de cada uma. E eu tô aqui hoje para contar um pouquinho essa minha história, então, para vocês, de como é que eu comecei nesse mundo do desenvolvimento feminino. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar linkado no final desse vídeo, onde eu conto um pouquinho sobre a minha relação com a pílula anticoncepcional e toda a história a respeito disso. Eu fui diagnosticada quando eu tinha 21 anos com reabsorção condilar idiopática, que é uma condição onde os meus ossos aqui da TM, a articulação que abre e fecha a boca, eles estavam praticamente sumindo. É como se eu tivesse uma articulação de uma senhora de 90 anos, por exemplo. E com 21, né? A grande diferença. E tudo isso por conta do estradiol, um hormônio que existe dentro da pílula anticoncepcional. Pelo fato de eu tomar a pílula desde muito nova, desde os 15 anos, por conta de uma questão de ovário policístico, eu tive essa condição e eu acabei desenvolvendo essa condição, o que me acarretou em uma cirurgia aí, e placas e pinos, em uma cirurgia de umas 8 horas, mais ou menos. Enfim, depois que eu tive esse episódio, eu precisei realmente parar de tomar pílula anticoncepcional, não muito no amor, mas na dor mesmo, porque eu não podia mais tomar. E isso foi um acordo que eu fiz aqui em casa. Nesse vídeo eu conto um pouquinho mais sobre essa conversa com meu marido também. E porque daí eu já estava era mais velha também, né? Eu fui diminuindo o uso da pílula e tudo mais. E quando eu realmente parei, eu me vi como uma outra mulher, completamente diferente, com emoções, crises, dores, alegrias extremamente diferentes daquela que eu conhecia como Lívia antes da pílula anticoncepcional, porque não existia uma Lívia que menstruava naturalmente sem pílula. E foi muito desafiador na época não ter uma guiança, por isso que a gente fala da importância da Rise, né? O quanto a Rise veio desse lugar muito iluminado para mim e para Agatha, porque justamente as nossas trajetórias e as nossas experiências nos moldaram muito, e a gente quer que muitas mulheres estejam onde a gente está hoje sem ter que passar por todo o sofrimento que a gente passou. E nesse momento eu comecei a me desenvolver e eu comecei a buscar mais sobre o feminino, sobre menstruação, sobre ginecologia natural. E foi aí que as minhas novas formações foram se realizando. Eu fiz, né? Eu sou uma female healer, uma curandeira de mulheres formada. É, eu tenho toda uma bagagem, eu sou analista de desenho humano, eu trabalho com ginecologia natural e tem toda a parte herbal também, né? Das ervas, dos chás, dos óleos essenciais. Enfim, eu fiz várias formações nessas áreas para poder compilar tudo para o meu trabalho e para o meu conhecimento, principalmente para o meu conhecimento pessoal no início. E foi muito poderoso isso, mas a partir do momento que eu comecei a estudar, eu fui começando a entender que existiam outras caixinhas em que eu estava saindo de uma caixa e entrando em uma outra caixa. Eu não sei você, mas eu gosto muito de estudar as constelações familiares. Eu sou muito adepta. A minha terapeuta, ela é consteladora. A constelação, ela fez assim maravilhas na minha vida e ainda faz maravilhas na minha vida. E eu sou muito adepta do estudo da constelação familiar. E uma das coisas que a constelação fala pra gente é sobre o pertencimento.
Então, a gente sempre quer pertencer a algum lugar, né? E aí, quando a gente entra em um novo mundo, em uma outra esfera, né, em um mundo completamente diferente, onde as mulheres são mais leves, onde as coisas acontecem mais devagar, eu comecei a entender que eu não queria entrar em uma outra caixa, porque eu não me adequava nessa caixa também. Eu não era uma pessoa, uma mulher, igual eu brinco, né, em muitas das minhas aulas, que tocava tambor e abraçava a árvore todos os dias. Eu sou uma mulher moderna, eu gosto de usar minha calça jeans, eu gosto de estar com as minhas roupas, eu sou uma mulher que eu não ia mudar esse meu estilo de essência, porque era justamente isso que eu não acreditava, que eu queria sair daquele padrão que foi se colocado pra gente, mas eu não queria cair no outro padrão que se foi colocado também. Que a mulher, para ela estar conectada com o teu feminino, ela precisava plantar a lua, ela precisava fazer dessa forma, ela precisava fazer daquela forma. E nada disso é verdade. Porque a gente, quando a gente se conecta com o nosso feminino, é justamente aí que a gente vai descobrir a nossa própria essência. Eu não vou ser igual a outra porque não faz sentido eu estar descobrindo o meu desenvolvimento feminino esperando que eu seja igual a outra que vai descobrir o desenvolvimento feminino dela. E aí que tá o nosso grande poder. E aí que o nosso poder, mais uma vez, é nos tirado, porque a gente veio tão condicionada com essa história de que a gente não pode fazer as coisas sozinhas, que a gente tem que ter ajuda sempre de alguém, etc. E a gente não é capaz de responder por si. Então, quando eu comecei esse movimento, foi muito desafiador para mim conseguir compilar tudo aquilo que eu acreditava sem cair novamente em uma caixa, porque a gente sempre vai estar pertencendo a algum lugar, tá? Leva isso para o teu coração. Tá tudo bem você estar dentro de uma caixinha, tá tudo bem você pertencer a algum lugar. O que não tá bem é você não questionar, simplesmente puramente pelo fato de querer estar naquele lugar, porque se você não estiver lá, você vai estar sozinha, você vai estar sendo uma pessoa mais implicante, mais questionadora, etc. Aí não tá tudo bem, né? A gente sempre vai querer pertencer a algum lugar e o pertencimento nos leva para esses lugares. O que cabe a nós é escolher os lugares que a gente quer estar. Isso é feminino contemporâneo. Você poder ter a opção de plantar a sua lua, se você assim desejar, porque esse é um assunto também que a gente pode trazer por acá, que eu quero trazer mais para vocês, aliás, é, no teu apartamento, dentro do teu vaso, dentro, não necessariamente precisando ter um quintal gigante, porque não é a realidade de todas nós. E foi isso que eu comecei a perceber, que as comparações estavam me levando principalmente para um lugar de que eu estava me comparando com uma realidade que nem existia na minha realidade. Eu estava começando a fazer comparações com meninas que não viviam nem um décimo do que eu vivia, e não porque a vida delas era mais fácil, ou enfim, não por isso, mas pelo fato de que a realidade era muito diferente. E eu vou te dar um exemplo disso. Eu até comentei sobre isso no Instagram da Rise esses dias. Se você não segue a Rise, eu vou deixar aqui para você seguir, ou aqui na descrição do vídeo, né? É, na descrição, eu tenho certeza que vai estar aqui na descrição, então você pode seguir a Rise por lá. Eu falei sobre as comparações e eu dei um exemplo muito legal voltado às nossas bisavós. Pensa na tua bisavó nos tempos antigos. A tua bisavó, ela não tinha acesso à TV, ela não tinha, provavelmente, ela não tinha acesso à TV, ela não tinha acesso a celular, ela não tinha acesso a telefone, a internet muito menos, enfim, não existia esses acessos. Então, no máximo que ela se comparava era com a vizinha dela, que morava na casa ao lado, na rua, no máximo, mas do máximo na cidade. E hoje, com o avanço da internet, graças a Deus, a gente tem a oportunidade também de poder encontrar outras mulheres, né? Por exemplo, eu e a minha sócia, eu moro no Brasil, a Agatha está em Portugal. Então, assim, graças à internet a gente pode fazer essas conexões. Porém, a internet também trouxe esse lado da comparação, onde você se compara com pessoas que estão do outro lado do mundo, vivendo uma outra realidade. Então, o que que eu me peguei fazendo? E pode ser que você esteja fazendo isso por aí. Eu não estava me inspirando nessas mulheres, porque tá tudo bem você sonhar e você cocriar uma nova realidade. Isso é super possível, né? Todas nós podemos. Deus deu aqui o livre-arbítrio para todas nós, podemos criar nossa própria realidade, cocriar aquilo que a gente deseja. A gente tem esse poder, o nosso útero nos dá esse poder. Mas
Quando a gente começa a parar de olhar como um incentivo e começa a olhar mais como uma comparação, isso mina o nosso poder pessoal, porque daí você sai daquilo que é importante para você e começa a ver que a tua vida não é aquilo lá que você tá vendo na internet. E eu fui para esse lugar muito rápido de, pô, mas eu não posso andar descalça o dia inteiro, eu não tenho pé na grama para pular, não tenho grounding para fazer todos os dias, eu não tenho grama para pisar todos os dias aqui. Eu moro em um apartamento. E aí eu comecei a achar que a minha vida era uma porcaria, porque eu não tinha aquele acesso. Aí eu ficava vislumbrando aquela mulher que acordava cedo dentro da fazenda e fazia a sua plantação de lavanda e olhava para a sua plantação de lavanda e cuidava da plantação e cuidava do filho e cuidava de tudo em um lugar muito distante da minha realidade hoje. E que eu não é que eu não possa acessar, eu posso, mas o que que eu tô fazendo para isso? Se eu tô parada na frente do computador me comparando com aquela mulher e achando que a minha vida é uma porcaria. Se eu não honro a vida que eu tenho agora, de nada adianta. E foi isso que eu comecei a aprender. E foi isso que o feminino contemporâneo me trouxe. Porque é justamente desse lugar de que tá tudo bem, a gente pode fazer as mesmas práticas, eu posso fazer minha prática aqui em casa e, e fazer o meu ground, né? Pisar na grama quando eu conseguir, quando eu tiver acesso, na grama que eu tenho por aqui, dentro do meu condomínio. E tá tudo bem. E se eu quero a grama grande de um quintal, eu preciso construir uma vida para que aquilo aconteça. De nada adianta eu ficar só sonhando, eu preciso colocar em ação. E às vezes é isso que falta pra gente, colocar em ação. E o feminino contemporâneo nada mais é do que isso, movimento. Trazer um movimento da modernidade junto com a sabedoria ancestral, porque você consegue entender que tudo isso que a gente faz é um relembrar. Todas essas ações milenares que a gente faz é um relembrar e mais que isso, é otimizar, é trazer para o momento atual. O feminino contemporâneo faz muito isso, traz para o momento atual e utiliza daquele conhecimento agora, da forma com que a gente tem agora. Talvez lá atrás, o chazinho, eu vou dar um exemplo do chá, que eu acho que esse exemplo é maravilhoso. O chá, por exemplo, você vai tomar um chá de camomila, que é tão importante, tão bom pra gente, né? Para nós mulheres. E aí, o que que você faz? Você vai tomar um chá de camomila e lá atrás eles colhiam a camomila, secava a camomila, a sua bisavó, tataravó secava a camomila, fazia o chá com essa camomila seca. Errado? De forma nenhuma. Potência da terra, maximização no movimento. Mas hoje, o que que acontece? Você tem o chá de sachê, né? Aquele com saquinho que você pode fazer, ou você pode comprar saquinho e pôr o chá dentro e virar um chá de sachê. Nossa, que trava-língua. E você pode usar disso. Entende que não tá errado você usar o chá no saquinho? Que não tá errado você fazer esse movimento se você tem essa praticidade no dia de hoje? Então, assim, a gente precisa começar a entender que olhar para o feminino é muito mais do que a gente querer só reviver aquilo que foi feito lá atrás. Não é um reviver aquilo que foi feito, é um relembrar e construir uma nova realidade para o que a gente tem hoje. A gente chegou na era moderna e isso não é ruim. A gente precisa parar de mistificar essa coisa de ai, é horrível a gente estar aqui, ai meu Deus, tudo não presta. Não, é mentira. Pô, olha a medicina, o quanto ela evoluiu, o quanto a gente foi para frente, graças a Deus, quantas mulheres podem ser curadas hoje de várias doenças que lá atrás se morria muito fácil. Então, assim, a gente precisa começar a trazer esse conhecimento tão importante das nossas ancestrais para o dia de hoje. E é isso que eu te convido a fazer dentro da Rise. Dentro da Rise, a gente traz todo esse conhecimento já moldado para o estilo contemporâneo, já moldado para a modernidade, para essa mulher que trabalha, que às vezes não tem tempo para ficar colhendo o seu próprio chá, secando o teu próprio chá, fazendo as coisas acontecerem. Aquela mulher que não tem tempo de fazer um ritual de 2, 3 horas e precisa de 15 minutos para se conectar e falar: putz, eu tô olhando para mim, graças a Deus eu tô tendo esses 15 minutos para olhar para mim. Porque essa é a realidade que a gente vive hoje. Enquanto a gente ficar querendo fugir disso, se comparando com a realidade que está muito longe da gente, a gente não consegue viver o agora e apreciar tudo isso que a gente veio fazer aqui. Principalmente
olhar para o nosso poder pessoal e se desenvolver como mulher. Ai, que gostoso conversar com vocês. Eu gosto muito mais desses bate-papos por aqui, porque a gente tem tempo, a gente pode falar. Quem vem pra cá é porque realmente tá querendo escutar, tá querendo fazer essa troca. Me conta nos comentários como é isso pra você, se você se sente uma mulher feminina contemporânea, se você acha que você tá nesse caminho, se você tá buscando esse caminho. Me conta pra gente conversar nos comentários e me conta também se você gostou desse tipo de vídeo, onde eu trago um pouquinho mais da minha vivência, um pouquinho mais dessa conversa, né, solta, para que a gente possa levar para nossa vida. Um beijo, fica com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.